Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o caso Assunta. Nesses últimos dias as pessoas têm comentado muito sobre uma série na Netflix que é meio que um documentário baseado no assassinato de uma menininha espanhola. Bom, na verdade ela era chinesa. Eu resolvi trazer esse caso pra vocês, mas eu vou logo avisando que eu não vou entrar no mérito da série. Tem coisas na série que foram mudadas pra dar uma dramatizada, então eu vou contar pra vocês a história real, e aí fica a critério de vocês ver as semelhanças e afins, mas eu vou falar apenas do caso real. A Rosário, uma espanhola, ela era filha única, o pai dela era advogado e a mãe era professora de artes. O pai da Rosário, ele era muito influente na Espanha, porque ele era um dos maiores advogados, então a Rosário acabou indo nessa onda do pai e também fazendo direito e virando advogada. Nos anos 90, ela conhece o Alfonso, que era um jornalista, e os pais dela não gostam muito dele, justamente por ele ser um jornalista, e eles começam a pensar que ele não é o suficiente para a filha dele. Bom, vale pontuar aqui que a Rosário, ela só tinha os clientes dela por causa do nome do pai dela. Então, tipo assim, não era porque ela era uma advogada sensacional, era por causa do pai dela. Então, não faz nenhum sentido eles compararem isso dela ser muito mais do que o Alfonso. Mas enfim, os pais dela criaram ela como se fosse uma princesa e sempre deram tudo que ela quis. Quando ela se casou com o Alfonso, eles ficaram um pouco decepcionados e eles batiam na tecla de que o sonho deles era ser avós. Só que tinha alguns problemas. A Rosário, ela tinha lúpus, então os médicos não recomendavam que ela engravidasse porque isso poderia ser perigoso para ela e para o bebê. Ela tinha também algumas questões psicológicas, como depressão e outras coisas, então de vez em quando ela ficava deprimida, de cama, enfim. Então, não era muito recomendado que ela fosse mãe nessas circunstâncias. Bom, quando a Rosário e o Alfonso casaram, o Alfonso começou a perceber que a Rosário tinha esses problemas psicológicos, então ele começou a trabalhar cada vez menos para que ele pudesse cuidar da esposa dele. E bom, como eu disse pra vocês, os pais da Rosário, eles eram muito ricos, então eles meio que ajudavam ali na vida do casal, dando dinheiro pra eles. Bom, os pais da Rosário já estavam de saco cheio, porque além deles terem que meio que sustentar o casal, eles achavam o Alfonso um fraco, que não era suficiente pra filha, e eles queriam um neto. E como ela era filha única, o neto só poderia vir dela. Foi aí que o casal teve uma ideia de adotar uma criança. Mas eles não queriam uma coisa normal de adotar uma criança na Espanha. Eles queriam chamar a atenção e fazer alguma coisa diferente. Então eles resolveram ir até a China para adotar uma criança. Bom, eles adotaram uma menininha lá na China que tinha 9 meses no ano de 2001 e levaram ela para a Espanha. A menina, que eles colocaram o nome de Assunta, que não era o nome original dela, se tornou a coisa mais preciosa para os avós. Ela era muito apegada aos pais da Rosário e os pais da Rosário apegados a ela era tipo tudo na vida deles. Eles davam tudo que a menina queria e a menina, ela era uma ótima aluna. Professores diziam que desconfiavam que a Assunta, ela era superdotada. A menina, ela era fluente em vários idiomas e ela não dava trabalho nenhum pra estudar. Então tudo que você falava pra ela, tipo, olha Assunta, você tem que aprender a tocar tal instrumento. Ela ia lá e aprendia a tocar tal instrumento. Ela não ficava tipo, ai, mas eu não quero. Não, ela não era assim. Tudo que fosse pra aprender, ela tava dentro e ela não dava trabalho nenhum com isso. Em 2011, os pais da Rosário, eles morrem em circunstâncias meio misteriosas. Primeiro, um deles morre de infarto fulminante e 7 meses depois o outro também morre de infarto fulminante. Ninguém desconfiou na época, foi dado como morte natural para os dois, mas depois do caso da Assunta, as pessoas começaram a desconfiar que poderia ter algum dedinho da Rosário e do Alfonso ali no meio. Quando os pais da Rosário morrem, ela começa a ter um caso extraconjugal. Bom, ela não estava bem, ela já não era muito normal da cabeça, e aí ela começa a ficar pior ainda. Quando a Rosário começa esse caso extraconjugal, o Alfonso descobre. E depois de um tempo ela se decepciona com esse amante dela, porque ela queria muito casar com ele e ter uma vida, só que ele não queria, ele queria apenas ser amante. E isso faz ela ter um surto e ela acaba ficando com metade do rosto paralisado. Depois disso, quem começa a cuidar dela é o Alfonso, que no caso
já tinha descoberto a traição e já tinha pedido o divórcio pra ela, mas depois disso ele começa a cuidar dela e da Assunta. Ele então começa a trabalhar cada vez menos, como eu disse pra vocês, ele já não tava trabalhando muito, e depois que a Rosário tem esse surto com o amante dela, ele passa a trabalhar menos ainda pra poder cuidar das duas. O que ele não sabia é que a Rosário, ela não tinha terminado com o amante dela, ela só tinha tido esse surto, mas ela continuava com ele. Ele pensou que ela teria terminado tudo com ele, mas na verdade não, eles continuavam juntos. No dia 20 de setembro de 2013, a Rosário ela sai de casa e deixa a Assunta estudando, segundo ela. Ela disse que precisava ir até a casa de campo da família, pegar uns biquínis, porque a Assunta teria algum tipo de festa na piscina naqueles dias ou alguma coisa do tipo. Então ela iria até essa casa, pegar os biquínis e voltar pra casa. Isso foi o que ela disse. Segundo ela, quando ela voltou pra casa, a Assunta não tava mais lá. Ela vai até a casa do Alfonso, que morava perto dela, e vê se a menina tá lá, a menina também não tá lá. Então os dois resolvem ir na polícia dar uma queixa de desaparecimento da Assunta. Imediatamente a polícia vai até a casa da Rosário, afinal eles vão pegar provas, tirar fotos do local, porque a menina podia muito bem ter sido sequestrada, já que a Rosário disse que deixou ela em casa e ela simplesmente desapareceu. Eles tiram fotos e etc, então eles resolvem ir até a casa do Alfonso. Chegando lá, a polícia tá revistando lá as coisas e eles recebem uma ligação. Foi achado então o corpo de uma menina na beira de uma estrada escura, que por acaso era a estrada que passava para ir até essa casa de campo da família da Rosário. Do lado desse corpo foi achado também uma corda laranja. Bom, a polícia resolve então que vai levar a Rosário até essa casa de campo para ela mostrar para eles como que era lá e o que tinha acontecido, o que ela tinha feito enquanto supostamente a Assunta teria desaparecido. A Rosário leva a polícia até essa casa e ao chegar lá, ela diz que precisa ir ao banheiro. Um policial resolve segui-la até o andar de cima e ela entra no banheiro e antes disso o policial entra e vê uma coisa muito suspeita. Tem um cesto dentro do banheiro e dentro desse cesto tem máscaras descartáveis e pedaços de corda laranja que o policial já sabia que tinha sido encontrada a mesma corda, ou pelo menos parecida, já que não tinha feito exames ainda, do lado do corpo da menina. Óbvio que a polícia ela pega tudo isso para levar como prova. Então, eles fazem a autópsia no corpo da menina. Mas eu esqueci de dizer uma coisa pra vocês. Foi levado os pais pra reconhecer o corpo, pra ver se era da Assunta, mas a polícia já tinha certeza que era. Por quê? Como eu disse pra vocês, eles adotaram a menina na China. Então, a Assunta, ela era chinesa. E naquela cidade ali na Espanha, numa cidadezinha, não tinham pessoas chinesas. Então, a menina, ela era a única chinesa ali, a única criança chinesa na cidade. E pelo fato da família da Rosário ser uma família influente, todo mundo conhecia a Assunta. Então a polícia já sabia que aquela criança encontrada era a Assunta. Bom, enfim, eles fazem, a autópsia na menina e encontram no estômago dela lorazepam. E não o suficiente o tanto de lorazepam que eles acharam no estômago dela, que foi uma quantidade muito alta, eles acharam também nos rins dela. Ou seja, segundo o legista, isso significava que a menina já estava tomando esses medicamentos há muito tempo. Não foi apenas naquele dia, porque já tinha sido processado nos rins e etc. Enfim, eles chegaram ali à conclusão de que já tinha um tempo que essa menina estava tomando esse lorazepam. O lorazepam, ele é como se fosse um tranquilizante, ele é um remédio controlado, ele só vende com receita na Espanha. Então, era uma coisa meio estranha. Depois de fazer todos os exames que precisavam fazer na Assunta, eles liberaram o corpo e a família então fez um velório para a Assunta. Só que o que chamou muito a atenção das pessoas da cidade e da polícia é que durante esse velório os pais estavam agindo de maneira muito estranha. Aparentemente quem tinha organizado o velório foi o Alfonso, que era o pai, e a mãe, ao chegar lá, ela começou a elogiar ele, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho, que estava tudo muito lindo, e ela começou a sorrir e ela parecia plena e super feliz. E ela resolve então tirar foto do velório, como se fosse um aniversário. Ela começa a registrar tudo e as pessoas começam a achar aquilo muito bizarro. Afinal, é um velório? É o velório da sua filha. Por que você tá feliz e tá tirando fotos? Enquanto tá tendo um velório da Assunta, a polícia tá investigando tudo.
né, ao redor ali da cidade. Era uma cidade que tinha bastante câmeras. Então, em uma dessas câmeras, a polícia, ela vê no horário lá, que a Rosário disse que estava indo pra casa de campo, o carro da Rosário passando em uma das câmeras de segurança. Só que o problema é que eles flagram do lado, no banco do passageiro, a Assunta junto com a Rosário. E ela tinha dito pra polícia que a menina tinha ficado em casa. Então a polícia começa a ficar meio confusa. Por que ela mentiu dizendo que deixou a menina em casa, sendo que a menina foi junto com ela? Eles confrontam a Rosário e falam pra ela que eles tinham provas de que ela tava mentindo, que ela tinha dito que tinha deixado a menina em casa. Ela disse que na verdade esqueceu, mas que a menina tinha pedido pra ir com ela e no meio do caminho ela lembrou que a menina não poderia ir e deixou a menina no meio do caminho para que ela voltasse para casa do pai, o que era muito estranho. Bom, a polícia resolve que vai voltar para casa de campo para investigar mais o local. Então eles levam a Rosário de novo para lá, para que ela contasse de novo a história, para ver se ia ter inconsistências, se ela ia inventar alguma coisa. E eles pedem para que ela faça um tour pela casa com eles, porque eles querem ver cada canto da casa. Afinal, aquilo poderia ser uma possível cena do crime. Bom, as pessoas dizem que quando a polícia chegou lá com a Rosário, não parecia que a Rosário tinha acabado de perder uma filha. Parecia que ela tava mostrando a casa pra amigos. Ela tava super orgulhosa, super feliz, mostrando cada detalhe da casa, como se fosse tipo assim, minha casa nova, vou mostrar aqui pros meus amigos, sabe? Ela tava agindo de uma maneira muito bizarra. Inclusive, um dos jornalistas pegou um momento em que a Rosário, ela tá mostrando a casa e ela dá uma gargalhada. E aí, essa foto viralizou pela cidade e ficou todo mundo horrorizado, porque as pessoas não entendiam como que ela poderia estar agindo daquela maneira depois de perder a filha dela, principalmente de uma maneira trágica. Enquanto isso, a investigação não para. Tem policiais lá com a Rosário, tem policiais na casa do Alfonso, enfim. A polícia, ela acha na casa do Alfonso o computador dele, que eles não tinham achado da primeira vez. E nesse computador tem umas fotos muito bizarras. Bom, eles acham fotos de teor... Como eu vou falar aqui, que eu não posso falar isso no YouTube, mas fotos de sites inapropriados salvas no computador dele. E também, junto com essas fotos, tinham fotos estranhas da Assunta em posições esquisitas e também fotos dela de um espetáculo que ela tinha feito na escola, aparentemente, no balé, alguma coisa assim. E ela tinha se vestido de cabaré, né? O tema era cabaré. E ela tinha umas fotos esquisitas ali no computador do Alfonso, da menina fazendo poses sugestivas. E em uma delas, a menina tava dormindo, embrulhada no edredom, e ele com a mão em cima dela, assim, tá? Então a polícia achou aquilo muito estranho. E detalhe que essas fotos dos sites que eu tô falando pra vocês eram mulheres asiáticas. Então a polícia achou aquilo muito bizarro, porque a filha dele era uma menina asiática. E essas meninas do site que ele pegava eram meninas novas. Então a polícia achou que poderia ter alguma coisa esquisita acontecendo ali. A polícia descobriu também que alguns meses antes, o Alfonso, ele tinha comprado lorazepam na farmácia. Então, ele que teria comprado os remédios que estavam no organismo da Assunta. Ele disse que comprava esses remédios para Rosário porque eram todos receitados para ela por causa desses surtos mentais que ela tinha. E realmente o psiquiatra dela provou que eram receitados, mas que alguns meses antes ela tinha chegado lá dizendo que perdeu as receitas dela e pediu mais receitas. Ou seja, era mentira. E o Alfonso já tinha comprado essas receitas que ela disse que perdeu. E aí eles compraram mais ainda. Então, era uma grande quantidade de lorazepam, o que era muito suspeito. A polícia ouviu várias testemunhas de pessoas que conviviam com a Assunta e coleguinhas de escola, professores, e como eu disse pra vocês, ela fazia aula de instrumentos, ela fazia aula de idiomas, eram professores particulares, e essas pessoas todas diziam algo em comum. A menina andava extremamente sonolenta nos últimos meses, e uma vez alguém perguntou pra ela, ela disse que os pais dela estavam dando um pozinho branco pra ela e que aquele pozinho tava deixando ela muito cansada e ela até dormia durante as aulas na escola. O que era estranho porque, como eu disse pra vocês, ela era uma ótima estudante. Ela amava ir pra escola. Os professores começaram a achar aquilo um pouco esquisito. Outra coisa bizarra que aconteceu e que quem ficou sabendo disso foi a mãe de uma coleguinha da Assunta, é que alguns meses antes da morte dela, alguém invadiu a casa da Rosário no meio da noite e tentou esganar a Assunta. Segundo a história, a Rosário ela teria chegado na hora e ela expulsou esse homem de casa. Só
que ela decidiu não dar queixa na polícia. Uma pessoa invade a sua casa, tenta matar a sua filha, você simplesmente expulsa essa pessoa e resolve não chamar a polícia. Então quem ficou sabendo foi uma coleguinha de escola da Assunta, que a Assunta comentou com ela o que tinha acontecido e a menina comentou com a mãe. A mãe ficou horrorizada e comentou com a polícia o que tinha acontecido, o que foi mais uma coisa esquisita pra polícia. Como que alguém tenta matar sua filha dentro da sua casa e você não dá queixa? É tipo assim, por que você não ficou com medo? Poderia acontecer de novo, sabe? Não faz sentido nenhum isso. Mas aí a polícia anotou mais uma coisa estranha a respeito da Rosário e do Alfonso. No dia do desaparecimento da Assunta, foi perguntado o paradeiro do Alfonso, naquela hora. Ele disse que estava em casa fazendo a janta, porque aparentemente a Rosário e a Assunta, elas jantavam na casa do Alfonso, que, como eu disse pra vocês, era perto da casa da Rosário, e pra ter, né, essa conexão da menina com o pai e com a mãe, e ele disse que estava fazendo a janta. Mas vizinhos fofoqueiros dizem que, na verdade, a casa do Alfonso, nesse momento, estava toda apagada. Então não tinha como ter alguém lá dentro. Todas as luzes estavam apagadas. O que dava a entender que o Alfonso, ele fez parte do seja lá o que for que a Rosário fez com a Assunta. Depois de todas essas provas e toda essa investigação, a polícia chegou à conclusão que os dois teriam feito alguma coisa com a Assunta em conjunto. Porque, como eu disse, não tinha como a Rosário ter feito tudo aquilo sozinha, já que os remédios comprados foram comprados pelo Alfonso, e então, né, ele tinha alguma coisa a ver ali. Ele mentiu que estava em casa na hora do ocorrido, ele tinha esse material esquisito no computador dele. Então, assim, eles trabalharam em conjunto. Eles foram sentenciados a 18 anos de prisão cada um. Eles nunca confessaram. A polícia acredita que sim, eles dois fizeram isso juntos e que o Alfonso até poderia estar no banco de trás do carro abaixado enquanto eles passavam pelas câmeras de segurança, enfim, ele teve que ajudar ela de alguma maneira. E aí aconteceu o seguinte, cada um foi mandado para uma penitenciária, óbvio, né, uma feminina e uma masculina. E a Rosário, ela era muito esquisita. Ela vivia falando algumas coisas estranhas para as colegas dela e falava que ela sentia falta da filha dela e agia como se a menina estivesse viva. Ela era meio esquisita. E ela tentou tirar a própria vida várias vezes na prisão, o que deixou ela sob vigilância dos funcionários da penitenciária. Ficavam vigiando ela. Mas um certo dia ela conseguiu tirar sua vida. E quando um funcionário chegou na cela, ela tinha se enforcado. O Alfonso, as pessoas diziam que ele agia como se ele fosse superior a todo mundo ali. Ele disse que nunca faria aquilo com a filha dele, que ele sentia falta dela e que a única culpa que ele sentia foi de não ter protegido a filha dele quando ela precisou, que no caso foi quando alguém tirou a vida dela. O Alfonso, ele tá preso ainda, ele vai ser liberado em 2031. A Rosário, como eu disse, ela já morreu. Então muitas coisas que aconteceram ali com a Assunta, a gente não sabe, a gente nunca vai saber talvez. E o que mais intriga as pessoas na Espanha e no resto do mundo, agora que essa série explodiu, é o motivo. Por que que eles mataram a Assunta? Não faz sentido nenhum, né? Algumas pessoas especularam que poderia ser por causa da herança dos avós, mas na verdade quem ia receber essa herança era Rosário, então não tinha motivos pra matar a Assunta. Outras pessoas disseram que é porque a Rosário e o Alfonso, eles nunca gostaram da menina, eles só adotaram ela porque os pais da Rosário pressionavam eles pra poder ter uma neta, o que pode ser também, mas o que não explica eles fazerem aquilo do nada. A menina já tinha 13 anos, enfim, eles já tinham criado ela na parte mais difícil, enfim, não fazia sentido nenhum. Outras teorias dizem que a Rosário quis fazer isso pra ela acabar de vez com o vínculo que ela tinha com o Alfonso. Pode ser, não sei. Enfim, ninguém sabe a resposta do porquê que eles mataram essa menina. Sabe-se que sim, foram eles. Não sabe o motivo até hoje. É o que mais intriga nesse caso. Bom, gente, me conta aqui nos comentários se vocês assistiram a série, se vocês não assistiram, o que vocês acharam do caso. Pra quem assistiu a série, achou que o caso real é parecido com a série ou que muda muita coisa. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok, indica meu canal para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.